Eu coloquei aí o capítulo 18, versículo 18.2. A Babilônia em Maria com status de deusa. Continuando a leitura desse artigo do Instituto Cristão de Pesquisa. Eu resolvi dividir para vocês em dois tópicos. O culto à deusa mãe. O artigo prossegue. O paganismo não se conformou em ficar sem suas deusas, assumindo características culturais e étnicas de cada nação. O culto à deusa Maria foi se adaptando à devoção popular com uma versatilidade incrível. Desde suntuosos santuários até silhuetas em vidros e grãos de milho, inúmeras aparições no mundo inteiro dão status de deusa a estas supostas aparições, incorporando-as ao acervo popular de inúmeras nações. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Por que nós evangélicos dizemos que não tem como Maria aparecer? Maria, ela foi uma mulher de Deus, tá ok? Certamente morreu salva, né? E ela está aguardando o dia da ressurreição. Maria foi isso. O problema é que a Igreja Católica, no ano 431 da era cristã, ela vai adaptar o culto da deusa mãe para Maria. Ok? Maria, ela não tem nada a ver com isso. Né? A mulher de Deus morreu, está aguardando a ressurreição. Maria não pode voltar. Mas como a Igreja Católica diz que ela, no caso, também é deusa, então ela volta. É isso que acontece na Igreja Católica. Por isso que ela diz que Maria também é deusa. E eles têm o projeto de colocar ela como a quarta pessoa da Trindade. Existe esse projeto na Igreja Católica. Ok? Então, como deusa, ela consegue voltar a este mundo, porque a Igreja Católica também ela é contra a doutrina que diz que os mortos voltam a este mundo. A Igreja Católica não aceita isso. Mas como que Maria pode voltar? Porque ela se tornou deusa. Então, essa é claramente, ela adotou a doutrina, né, pagã do culto à deusa mãe. E aqui eu sempre aproveito para falar, os reformados eles têm que abrir os olhos, porque as pessoas que seguem as doutrinas reformadas, protestantes, elas seguem uma série de doutrinas organizada por essa instituição que fica claro que ela adotou o culto pagão, inclusive com Maria. Tá bom? E isso no ano 400, as igrejas reformadas vão reformar ela 1.100 anos depois. Ou seja, essa instituição pagã, ela foi realmente a Igreja de Jesus por 1.100 anos. E pior, lembre-se que as igrejas reformadas seguem a alteração que essa instituição fez na doutrina da salvação, mudando do livre-arbítrio para o determinismo de Deus, ou predestinação na explicação de Agostinho e de Calvino. O artigo prossegue. No Brasil, a chamada Senhora Aparecida possui traços raciais negros e seu culto está muito ligado à cultura afro. Isso aí, quem conhece um pouquinho de história do espiritismo sabe como as autoridades católicas fizeram essa ligação com o espiritismo. Né? E eu sempre digo que para nós entendermos por que o Apocalipse dedica 2 capítulos a essa instituição. Veja, o espiritismo africano, ele teve que dobrar os joelhos diante da Igreja Católica, para você ver o que representa essa instituição. Né? E a Igreja Católica, ela acabou se sobrepondo ao espiritismo africano. O comentário prossegue. Seu santuário na cidade de Aparecida chega a receber 6 milhões de visitantes por ano. Irmãos, o que ele está defendendo é o seguinte: é o mesmo descrito na Bíblia no culto de Diana dos Efésios, que lá era o culto à deusa mãe. O culto a Maria hoje é o mesmo culto à deusa mãe. Eu estou falando isso para poder alertar vocês sobre o seguinte: essa instituição que instituiu há 1.600 anos o culto à deusa mãe, essa instituição alterou a doutrina da salvação, e essa alteração da doutrina da salvação está tentando entrar nas Assembleias de Deus através das igrejas protestantes.
esse é o perigo, né? E você veja, não existe dúvida que a Igreja Católica, lá nos anos 400, ela adotou o culto de Diana dos Efésios na mesma cidade e colocou todos os nomes de Semíramis, de Diana dos Efésios, colocou esses títulos em Maria. Tá bom? Então, esse empurra no seu santuário, né, 6 milhões de visitantes por ano, esse empurra é aquele empurra que o historiador descreveu do culto de Diana. É a mesma coisa. O culto foi adaptado, a história comprova. Qualquer historiador, né, que veja os fatos, ele vê, foi na mesma cidade de Diana dos Efésios, e realmente na história, esses 3 títulos, Mãe de Deus, Rainha dos Céus e Nossa Senhora, eram títulos de Semíramis, eram títulos de Diana dos Efésios. Tudo isso não tem dúvida na história. O comentário prossegue. Em Portugal, a deusa Maria, conhecida como Senhora de Fátima, assume características raciais europeias, bem como a Senhora de Lourdes, na França. Elas recebem, respectivamente, cerca de 4 milhões e 5 milhões de visitas por ano. Entre outras divindades nacionais, ainda podemos citar a Senhora de Guadalupe, no México, e a Senhora da Estrela da Manhã, no Japão. Não é óbvio presumirmos que as antigas divindades tutelares, reverenciadas no passado, apenas mudaram de nome? Diana dos Efésios, Num para os ninivitas, Estar para os babilônios, Kali para os hindus, e assim continuam sendo cultuadas por meio de um pseudo-cristianismo. Então, lembrando, eu estou lendo um artigo do Instituto Cristão de Pesquisa, que eu quis citar o artigo porque ele tem a mesma posição que eu tenho, e eu estou falando para vocês dos resultados dessa posição. Essa instituição, o Instituto Cristão de Pesquisa também, que sempre foi pregado na igreja cristã, essa instituição ela é, sem sombra de dúvida, a Babilônia apocalíptica. E essa instituição ela fez uma alteração na doutrina da salvação, no ano 410 da era cristã. Então, isso tem que ser avisado, alertado às pessoas, porque as pessoas estão seguindo essa alteração, que essa instituição pagã, organizada por Constantino, que segue um determinismo dos deuses antigos, que botou o culto, né, de Semíramis em Maria. Isso não existe dúvida na história. Essa instituição, ela fez uma alteração na doutrina da salvação, do livre-arbítrio para o que hoje usa como predestinação, né? Ou determinismo dos deuses, no caso, determinismo de Deus. O comentário prossegue. Além de divindades nacionais, o marianismo assume características regionais e funcionais, assenhorando-se de cidades e regiões, assumindo diferentes nomes e funções. Assim temos no Brasil a Nossa Senhora do Monte Serrat, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora do Parto, entre outras. Na verdade, muito do que as características chamam de cristãos não passam de grosseiros pagãos aprisionados por superstições e servindo a falsos deuses. Veja, na religião da Babilônia apocalíptica, assentada sobre aqueles reinos, descrita aqui no Apocalipse, o culto à deusa mãe era assim o culto principal. O culto à deusa mãe era a coisa principal. A deusa mãe era mais falada do que o próprio filho. E o que ocorre? Nessas instituições fala-se muito mais de Maria, na Igreja Católica, fala-se muito mais de Maria do que de Jesus. Isso é fato. Ou seja, a história mostra que eles adaptaram o culto da deusa mãe pagã. Eles praticam isso ainda hoje. E esse mesmo povo fez alteração na doutrina da salvação. Então eu vejo que é algo tão fácil de ser visto que as pessoas caem de bobo mesmo, né? Porque está claro na história que essa não era a Igreja de Jesus. Bom, o artigo prossegue. Curiosa é a descrição da deusa Diana feita por Russell Norman Shapley. Esse renomado teólogo diz que a deusa Diana e a deusa Maria se confundem,
o que torna difícil encontrar a diferença entre a Diana dos Efésios e a Maria dos Efésios. Em 431 d.C., a idolatria tornava a entrar pela porta de onde saíra. Em Éfeso, ela recebeu as mais altas honrarias. De acordo com uma inscrição existente no local, ela trazia estes títulos: Grande Mãe da Natureza, Patrocinadora dos Banquetes, Protetora dos Suplicantes, Governanta, Santíssima, Nossa Senhora, Rainha, a Grande, Primeira Líder, Ouvidora. Ou seja, ele está dizendo, era isso que era escrito sobre Semíramis e sobre Diana dos Efésios. Semíramis, lembrando, era chamado de Diana dos Efésios. Você pode ver, então, o primeiro título já era como Grande Mãe. Então, ou seja, esses eram títulos que eles já davam a Semíramis, porque Semíramis se apresentava como mãe de Deus. Por quê? Porque ela dizia que Tamuz, seu filho, era Deus. E se Tamuz era Deus, ela dizia que ela era mãe de Deus, ele nasceu dela, tá ok? Então, esses títulos, não existe dúvida, eles foram colocados em Maria. Isso ainda, olha, nos anos 400. Então, os reformados, eles falam, poxa, nós reformamos a igreja de Jesus. Não, eles reformaram a Babilônia apocalíptica e continuam seguindo doutrinas da Babilônia apocalíptica. A principal é a doutrina do determinismo dos deuses, né? A doutrina do determinismo dos deuses. Essa foi a principal. E a segunda é a doutrina do batismo de recém-nascido, que eu sempre falo, é um pecado grave. É um pecado grave, porque o batismo de recém-nascido, ele tira de Deus o que Deus mais quer ouvir, que é a declaração de fé. Tá bom? As igrejas anabatistas, que eu tenho contado para vocês a história da igreja pentecostal Nova Profecia, por exemplo, Cipriano de Cartago, que foi um pastor dessa igreja, ele falou que as crianças poderiam ser batizadas. E como historiadores também, escritos cristãos antes dele disse, desde que eles dessem testemunho de fé. Tá bom? Mas recém-nascido, a igreja cristã não batizava. O batismo cristão tem que ser seguido de uma confissão de fé. Fazer um batismo diferente desse é pecado. Fazer um batismo diferente desse está errado. É por isso que a igreja que eu sirvo, a Assembleia de Deus, se ela recebe pessoas dessa igreja, ela batiza. Porque ela, na verdade, não está batizada. O batismo da igreja católica e das igrejas reformadas é um batismo antibíblico. Lembrando, o batismo é uma ordenança. Então não podemos aceitar uma alteração numa ordenança. E eles fizeram essa alteração. Bom, o artigo prossegue. A ascensão de Maria. Segundo o catolicismo, finalmente, a Imaculada Virgem, preservada imune de todas as manchas da culpa original, terminado o curso da vida terrestre, foi assunto em corpo e alma à glória celeste. Ou seja, Maria não morreu, né? E para que mais plenamente estivesse conforme a seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como rainha do universo. A Bíblia, claro, não fala nada disso. Nós sabemos de onde a Igreja Católica tirou isso. Ela tirou do paganismo e ela foi justificando que isso era tradição, Mas essa é uma história inventada. Mais de 1000 anos antes da Reforma. O comentário prossegue. A assunção da Virgem Maria é uma participação singular na ressurreição de seu filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Qualquer conhecedor das Escrituras fica aborrecido diante da tamanha distorção. A humilde camponesa de Belém, que singelamente aceitou sua missão de ser a mãe de Jesus, foi ao longo dos séculos transformada em uma divindade pagã. 1000 anos antes da reforma. Então, por isso, os reformadores, eles na verdade, fizeram uma reforma
na Babilônia apocalíptica, que estava perseguindo a igreja cristã. Nesses mais de 1000 anos antes da igreja católica ser 100% pagã, ela perseguiu a igreja cristã, criou a Inquisição para matar a igreja cristã lá nos anos 1200. Então, essa, sem sombra de dúvida, é a verdade da história. O comentário prossegue. Em toda a Bíblia, o artigo prossegue, né? Em toda a Bíblia, a figura de Maria não recebe qualquer posição especial com relação a Jesus ou ao plano de salvação. Jesus não a chamava de mãe, mas de mulher, que não era desrespeitoso, né? Aos que a definiram como sua mãe, ele fez questão de mostrar que seus familiares são os seus seguidores, né? Ou seja, aqui no reino de Deus, Maria não tem essa importância. Ela é uma mulher especial, porque Deus viu nela pureza e escolheu ela para trazer o seu filho ao mundo. Mas ela é uma mulher que precisa de salvação, nasceu em pecado e morreu, vamos dizer, servindo a Jesus para ser salva. A Igreja Católica já começou a ensinar que ela, na verdade, nasceu sem pecado, ou seja, a razão de Jesus ter nascido sem pecado era porque Maria não tinha pecado. Na verdade, o que a Igreja Cristã prega é que a razão de Jesus nascer sem pecado é porque houve uma intervenção do Espírito Santo em que ele gerou essa criança no ventre de Maria, de uma maneira que nós não temos como detalhar, é claro, mas essa criança ela foi gerada sem pecado. É isso que a Bíblia defende. Em nenhum momento a Bíblia defende que Maria não tinha pecado para justificar que Jesus nascesse sem pecado. Não, a Bíblia ela não defende isso. Então a Igreja Católica inventou que ela nasceu sem pecado. E vamos lembrar, essa heresia Lutero continuou pregando. A Igreja Luterana oficialmente até hoje acredita, né, que Maria ela nasceu sem pecado, que ela continuou virgem, que ela ascendeu aos céus, que ela é mãe de Deus. Lutero só negou que ela era mediadora entre Deus e os homens. Ou seja, Lutero é como eu disse, um reformador da Babilônia apocalíptica, né? Pois bem, vou ler esse tópico. Quando quiseram atribuir alguma honra a Maria pelo fato de ter dado à luz a Jesus, ele fez questão de mostrar que a honra maior em obedecer a Deus. Nenhum dos apóstolos fez menção a ela, seja Paulo, Pedro, Tiago, João ou Judas, né? Ou seja, qualquer dos escritos do Novo Testamento não foram feitas assim, citações a Maria como uma pessoa de destaque. Se ela realmente agora é deusa também, se ela realmente é deusa e pode voltar a este mundo, e eles estão defendendo que ela seja colocada como a quarta pessoa da Trindade, existe essa defesa atual no Vaticano, na Igreja Católica. Este é o culto à deusa mãe, é o mesmo culto de Semíramis, de Diana. A história comprova, além das violências da Igreja Católica, o culto que ela pratica é um culto pagão. Não tem como essa ser a Igreja de Jesus, que nós vemos aqui já totalmente pagã no ano 400 da era cristã. Ela já era pagã e vai piorando com a história. Não tem como a Igreja de Jesus, por 1100 anos, ser essa instituição que já era pagã no ano 400. Tem que existir outra igreja. Nós encontramos poucas informações. Por quê? Porque essa igreja pagã, ela se tornou a maior autoridade do mundo e ela decreta a morte de qualquer outra igreja que não aceite o culto dela. Decretou essa morte no ano 380 da era cristã. 30 anos depois, no ano 410, Agostinho de Hipona carimba. Ele diz: a Igreja Católica pode matar para implantar o reino de Deus. Ele defende a teoria da guerra justa, a teoria da guerra santa. Aquela guerra poderia ser feita, a Igreja Católica poderia coordenar isso. Tá bom? Então, infelizmente, é esse o exemplo. O artigo prossegue. Mas quando olhando para o marianismo, não vemos apenas uma ascensão física
mas uma ascensão de importância que vem através dos séculos, transformando a mãe de Jesus na figura central do catolicismo e, consequentemente, da fé popular. Não há dúvida de que o culto da Igreja Católica, Maria tem mais destaque do que Jesus. A quantidade de templos dedicados a Maria, em que o culto vai lá olhar para a imagem de Maria como destaque, é muito maior do que as referências a Jesus. Jesus é só o filho de Maria, tanto que tem alguns católicos que colocam, pede à mãe que o filho obedece, ou seja, pede a Maria que Jesus obedece. Eu já vi esse plástico com católicos. Esse é o pensamento da doutrina, ou seja, eles colocaram Maria, na verdade, acima de Jesus. Na prática é isso. O artigo prossegue. Como foi possível? Como a Igreja Católica pôde transformar uma figura que não recebeu nenhum destaque no Novo Testamento na peça mais importante de sua religião? Como essa igreja conseguiu, em nome do cristianismo, desobedecer ao mandamento tão claro: não terás outros deuses diante de mim? Porque, como eu disse, eles tratam Maria como deusa, tanto que ela pode voltar a este mundo. Se ela fosse só mulher, só humana, ela não poderia voltar a este mundo, porque a Igreja Católica defende que os mortos não voltam a este mundo. Só que, na verdade, no entender da Igreja Católica, ela não morreu. Irmãos, isso é paganismo puro. Isso é paganismo puro. Isso é todo o culto de Semíramis. Então, a questão central que eu quero mostrar para vocês é ano 400 da era cristã, cerca de 80 anos depois que Constantino, entre aspas, se converteu. Essa instituição, todos os historiadores concordam, é uma instituição pagã. Ano 400 da era cristã. Vai piorando com a história, mas no ano 400, 10 anos depois, é isso que eu quero enfatizar para vocês. 10 anos depois, esses bispos pagãos, liderados por um homem chamado Agostinho de Hipona, eles mudam a doutrina da salvação para o livre-arbítrio, para a predestinação, para o determinismo dos deuses. Então, isso é claro que essa é uma heresia. Tá bom? Então, eles colocaram Maria como deusa, na verdade. A tolerância, no entanto, é uma faca de dois gumes, que, se exagerada, pode permitir que uma virgem se torne uma meretriz. Mas tem contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Uma coisa é que ele não enfatizou aqui, e eu vou enfatizar para vocês, que é muito interessante. Esse versículo aqui, ele tem uma profecia direta, esse versículo ele tem uma profecia direta para a Igreja Católica, ali no ano 431 da era cristã, quando eles fazem aquele concílio em Éfeso e pegam todos os títulos de Semíramis e colocam em Maria. Por quê? Isso aqui vem, isso que eu vou explicar a vocês, vem das 7 cartas, 7 igrejas do Apocalipse. Tá bom? A primeira carta, Éfeso, é a igreja do primeiro século, a igreja primitiva. A segunda carta é a igreja da perseguição, a igreja de Esmirna. A terceira carta é a igreja do imperador. Todos os historiadores falam, que ali a palavra do imperador valia mais. Então, a igreja de Pérgamo, que é a terceira carta, ela representa o período que inicia com Constantino. Pois bem, depois de Constantino, inicia uma outra igreja que ela é ligada à falsa profetisa Jezabel. Bom, por que a falsa profetisa Jezabel? Jezabel, ela era uma representante da religião dos sidônios, que de alguma maneira entrou no povo de Deus. Preste atenção nisso. Jezabel era uma representante da religião dos sidônios, que se infiltrou no meio do povo de Deus através do seu casamento com Acabe. Tá bom? A religião dos sidônios, se você estudar a história, o que eu estou dizendo para vocês agora,
Pode pesquisar. A religião dos Sidônios era uma grande representante da religião da Babilônia. Eles também seguiam a religião de Semíramis, tá ok? Então, exatamente essa posição que Jezabel tinha, ela era seguidora do culto da deusa mãe. Então, o que o Apocalipse está dizendo? O Apocalipse está dizendo que essa era da igreja, a era de Tiatira, ela exatamente vai se destacar por uma manifestação, de alguma maneira, do culto à deusa mãe. E quando, então, por isso que nós dizemos, a era de Tiatira começa no ano 431, exatamente nesse momento que a Igreja Católica está pegando os títulos de Semíramis e colocando em Maria. Ali, né, é que se cumpriu essa falsa profetisa Jezabel. Porque você fala assim, por que Jezabel? Então você tem que ligar Jezabel à religião dela, que é a religião dos Sidônios, o culto à deusa mãe. E a religião dos Sidônios era representante de que religião? Da religião da Babilônia. A história comprova isso, não há dúvidas. Então, esse versículo, ele se encaixa perfeitamente, né, com o momento em que a Igreja Católica está, infelizmente, adotando o paganismo e aplicando na Igreja, nas suas doutrinas, tá ok? Bom, eu vou ler aqui o versículo, né, de Apocalipse capítulo 2, versículo 20, para poder explicar para vocês, se quiserem pegar aí a Bíblia, ok? Então você veja, como eu disse, é a quarta carta, ela começou no versículo 18. Então, a terceira carta, a igreja de Pérgamo, é a igreja do imperador, começou com Constantino. A igreja do imperador vai até quando? Quando surge a manifestação de Jezabel, versículo 20. Mas tem contra ti que tolera Jezabel, ou seja, nesse período, o culto à deusa mãe, falar em Jezabel aqui está falando no culto à deusa mãe, que até a postura dela de autoridade, né, sobre o homem é exatamente o que prega o culto à deusa mãe. O culto de Semíramis, de Diana dos Efésios, era mais importante do que o culto, no caso, do filho dela, Tamuz, né? Ok? Bom, e é também importante nós pegarmos e explicar, porque algumas pessoas falam assim, poxa, como que a Babilônia, ela imitou este culto de Jesus antes de Jesus nascer? Né? Porque Semíramis dizia que ela continuou virgem após o nascimento de Tamuz, que ela era virgem e ela continuou virgem após o nascimento de Tamuz. A Bíblia em nenhum momento diz que Maria continuou virgem, mas a Igreja Católica começou a defender isso. Ok? Começou a defender isso, que ela continuou virgem. Por quê? Porque está ligando ao culto de Semíramis. Isso não existe dúvida. Então, essa questão que está sendo falada hoje, da Assembleia de Deus e outras igrejas também, que sempre defenderam o livre-arbítrio como doutrina da salvação, ok? Adquirida através do livre-arbítrio. Estão algumas aceitando uma mudança nessa doutrina da salvação, do livre-arbítrio para o determinismo de Deus. Saiba que isso tem origem pagã. E é claro, se você mudar a doutrina da salvação, significa que tudo que estava sendo pregado era heresia, ou seja, todos que pregaram livre-arbítrio teriam ido todos para o inferno, porque só existe uma doutrina da salvação. E eu sempre digo para vocês, as duas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. A doutrina da salvação que Agostinho de Hipona e Calvino pregam, se elas fossem verdadeiras, nós estaríamos indo para o inferno. Todo mundo que prega o livre-arbítrio estaria indo para o inferno. E quem prega o livre-arbítrio, se estiver correto, quem prega o determinismo de Deus, está indo para o inferno. Elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, elas se anulam. É até uma questão de lógica. Não dá para dizer, né, como alguns falam, mais são as coisas que nos unem do que as que nos separam. Não. Se nós formos unidos por 999 pontos, mas formos separados em um ponto, e esse um ponto for a doutrina da salvação, pode esquecer os 999 pontos. Claro, né? Essa é a doutrina fundamental. O comentário prossegue. Quando os verdadeiros crentes precisaram tomar uma atitude mais severa, eles se calaram
e a consequência disso foi a forte idolatria que se camuflou com o título de cristianismo. Ou seja, o artigo está dizendo claramente, a Igreja Católica não é a Igreja cristã. Isso é o que você pode interpretar disso, né? Assim, com o passar dos anos, Maria foi acumulando títulos, adquirindo mais prestígio do que a própria Trindade. Além da conhecida designação Nossa Senhora, ela recebeu outras nomeações como medianeira, né, que faz mediação entre Deus e os homens, quando a Bíblia diz claramente, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então, isso é herança do culto pagão, é claro. Imaculada, sem pecado, mãe dos homens, mãe da igreja, rainha dos céus, corredentora, etc. A força de seu culto supera qualquer outro movimento dentro do catolicismo. Ou seja, não há dúvida de que ela lidera realmente o culto no catolicismo.